Está no ar o 3 de julho Entrevistas. E o nosso entrevistado de hoje é o vereador Alcione Ferreira da Silva, do PSD de Epitaciolândia. Vereador, o Poder Legislativo tem várias funções atribuídas a ele. E você, como parlamentar, tem conseguido desempenhar essas funções? No exercício da função parlamentar, uma das funções principais é a fiscalização, não só isso. O vereador tem a função de propor, sugerir ao poder público para que possam estar melhorando na execução do serviço. Mas a função essencial do parlamento, do vereador, é de estar fiscalizando em sentido amplo, né? De estar acompanhando a aplicação dos recursos, verificando a questão do menor preço numa licitação pública, verificando se depois o medicamento, no caso, quando se tratar de medicamento, se esse medicamento chega na unidade e se a população realmente consegue usufruir dos pagamentos de impostos. Então, a função essencial do vereador é de estar fiscalizando, de estar acompanhando. Agora, na maioria das vezes, a gente faz muitas sugestões ao poder público. Se o poder público ouvisse o parlamento e ouvisse também a população, que o vereador representa a população, tenho certeza que os problemas seriam resolvidos. Mas no caso de Epitaciolândia, você como parlamentar tem sugerido e o Poder Executivo tem acatado as suas sugestões? As sugestões do vereador, é muito comum o vereador fazer a sua sugestão por meio de um pedido de providências, né, com a sua indicação. E só no ano de 2017 eu fiz para mais de 100 pedidos de providências, indicações, limpeza de rua, coleta de lixo, iluminação pública, por exemplo, recuperação de ruas. E, infelizmente, a gente tem muitas dificuldades. A gestão municipal, muitas vezes, faz ouvido de mercador para as reivindicações dos vereadores. Eu, inclusive, ouço muitos vereadores ligados ao prefeito, que são da base do prefeito, que muitas vezes vão até lá na garagem, conversar com o secretário, e existe uma reclamação geral no grupo dos vereadores com relação a essa questão das sugestões. Geralmente, a gestão não está ouvindo os vereadores, né? Muitas vezes faz ao seu modo. E tem uma reclamação geral dos vereadores. Tem vereador que inclusive disse que se recusa a colocar no papel os pedidos de providências, a reclamação da população, porque é encaminhado para a prefeitura e na maior parte das vezes esses problemas não são resolvidos e também não é dado a devolutivo para os vereadores. Eu fiz recentemente vários pedidos com relação à questão de abertura de ramais, recuperação de ruas. Nós temos, por exemplo, problemas ali como aquela rua Cruzeiro do Sul, que fica ali no bairro Liberdade, a recuperação de pontes. No bairro José Hacem ali, a entrada do bairro José Hacem, um trecho pequeno ali que precisava de um acompanhamento. Aqui no ramal do Esperança, a recuperação de ladeiras para que os alunos pudessem ter acesso por meio do transporte escolar. E essas sugestões até o momento não têm sido acatadas, né? Eu percebo muitas vezes um desconforto dos vereadores, inclusive ligado ao prefeito, de estar cobrando, mas ao mesmo tempo não ser atendida as suas reivindicações. Então não é só uma peculiaridade dos vereadores da oposição. Isso tem sido uma reclamação geral de todos os vereadores daquela casa. Nós sabemos que a Câmara, através dos parlamentares, tem o poder de controlar, né, os atos do Poder Executivo. As pessoas acabam confundindo entre fiscalizar, né, e perseguir. Você, no uso de suas atribuições, tem sido vítima de comentários maldosos, tipo, o vereador Alcione não fiscaliza, ele só quer pegar no pé do prefeito. Então, o senhor tem ouvido esse tipo de conversa? Hoje eu já encaro com mais naturalidade essa função de estar cobrando. Eu tenho o maior respeito pela gestão municipal, pelo prefeito Flores e pela sua equipe, né? Torço que eles possam estar melhorando a gestão, porque quando a gestão melhora, a população ganha com isso. Eu sou usuário do serviço de saúde, meus filhos estudam em escola pública, nas escolas habitacionais, e quando melhora a gestão, melhora para todo mundo. Então eu tenho muito consciência da função que exerço. E eu tenho tomado cuidado o trabalho que faço, inclusive recentemente fiz algum trabalho de fiscalização na área de saúde. Comecei pela área de saúde, fui fazer um trabalho na área de educação também. E na área de saúde, visitei todas as unidades de saúde do município, visitar as unidades de saúde da zona urbana, e a reclamação era recorrente. A população, os usuários, né, sempre reclamavam da falta de medicamento nas unidades de saúde. Eu digo, não pode acontecer isso, porque eu acompanhei no ano 2017 uma licitação de mais de 2 milhões de reais
na área de saúde. Então verifiquei antecipadamente no portal da transparência, verifiquei que já tinha sido gasto mais de 900 mil reais nessa área e fui então presenciar ali o fato, verificar na farmácia central essa questão, por exemplo, dos medicamentos. Quando me dirigi à unidade lá e fiquei espantado com as condições que estavam ali, né? E se eu não tivesse ido lá, eu não saberia a real situação. Então, é necessário que o vereador vá lá fiscalizar, olhar, porque o vereador ele é o olho da população. Ele vai lá verificar realmente se o recurso que está dito ali que estava lá, mas realmente eles têm que estar na prática. Fizemos essa fiscalização, naturalmente tivemos críticas da secretária de saúde, que diz que o vereador estava invadindo lá o posto de saúde, invadindo a farmácia central, mas no outro dia teve lá um caminhão que foi lá, foi fazer a limpeza, já botaram ar-condicionado, os medicamentos já estão na prateleira, ou seja, por mais que a gestão muitas vezes não admita que a fiscalização do vereador serve de orientação e de parâmetro para eles, e isso na prática acontece. Então, quando essas coisas seguem esse rumo, eu fico tranquilo, tenho certeza que estou com o meu dever cumprido, não me preocupo com as críticas de um ou outro que possa estar ouvindo, porque geralmente quem me critica também é porque tem outros interesses que não é o da coletividade. E a minha preocupação maior é o da população que paga os nossos salários e nos elegeu para cumprir nossa função. E no caso, o vereador não precisa fazer um comunicado prévio dizendo que vai em tal lugar, fiscalizar, ver as condições dos locais. Ele pode simplesmente, através da sua função de vereador, chegar, ir lá e fiscalizar, certo? O direito, o mandato parlamentar, a função parlamentar, ela não tem horário, ela não tem dia. O vereador pode fazê-lo a qualquer momento. Então, a Constituição nossa, a lei orgânica nossa, rege sobre isso. No artigo 47, fala muito sobre a questão do exercício do mandato da função parlamentar. Então, eu, quando na função de vereador, eu não preciso de autorização do poder público para ir estar vistoriando. Isso é da função. A função é para isso, para poder realmente acompanhar e dizer à população como é que as coisas realmente estão acontecendo. Não pode o vereador se eleger e se excusar de cumprir a sua função. Nós somos conhecedores de que os moradores do município de Epitaciolândia vêm sofrendo em vários aspectos. Mas de todas essas demandas, quais são as que requerem mais atenção, na sua opinião? Nós iniciamos o nosso trabalho, o nosso mandato parlamentar. Esse é o meu primeiro mandato que nós estamos aí a serviço da população. E naquela oportunidade, no ano de 2017, o prefeito pediu então que nós dessemos a ele uma trégua, dessemos um prazo de 3 meses para que ele pudesse se organizar junto à sua equipe de trabalho e que pudesse planejar para poder estar executando e atendendo as reivindicações da população. Demos esse prazo ao prefeito e aí tinha uma expectativa muito grande da gestão anterior para a gestão que está agora. Uma expectativa com relação à melhoria das ruas, né? Da iluminação pública, da coleta de lixo, da questão do atendimento médico nas unidades de saúde, das escolas. Existia uma expectativa muito grande. Estão com dificuldades nas ruas. Se você sair do centro da cidade, você vai perceber que na periferia, ali do bairro José Assem, já na entrada do bairro José Assem tem ali, por exemplo, um problema de acesso, e ali você tem 3 mil moradores naquele bairro e o acesso principal pelo bairro já está comprometido. A ponte está com problema também. Nas ruas paralelas nem se afirma como é que está. E temos um problema generalizado. Foi feito um paliativo ali pelo centro, mas no geral, a parte das ruas ainda falta muita coisa a fazer. No setor rural, com relação à questão do acesso, foram feitos alguns ramais. A prefeitura está de parabéns pelos ramais que foram feitos, mas comemorou cedo demais. Nós sugerimos lá na Câmara que o prefeito fizesse um pizarramento, fizesse um trabalho de qualidade nos ramais, para que não tivesse que no ano seguinte fazer o mesmo ramal. Que no ano seguinte, que é o que nós estamos agora, pudéssemos atender outras comunidades. E infelizmente, nesse quesito aí, tanto na zona urbana quanto na zona rural, nós temos vários problemas. Aqui no bairro Liberdade, por exemplo, nós temos uma ponte que é necessária para desafogar o trânsito no centro da cidade, mas infelizmente a ponte não foi reconstruída, não tem uma expectativa do prefeito quando vai acontecer. Por exemplo, na zona rural, no ramal Santana, ponte que está caída desde o ano passado, no ramal do quilômetro 12, praticamente a comunidade ficou isolada, 12 quilômetros, a comunidade tem que andar agora 40 quilômetros e os alunos muitas vezes
com dificuldade de acesso à escola. No aspecto, por exemplo, da saúde, falta um trabalho mais rigoroso da gestão de estar cobrando aí, inclusive para que os médicos, sobretudo ali no Nari, Beija-Flor, a comunidade tem reclamado muito com relação ao cumprimento de horário. O médico, ele é um servidor como um outro qualquer, portanto tem que cumprir horários, a comunidade tem reivindicado, mas essa questão ainda não tem melhorado. Cumprimento do horário, a questão dos medicamentos na unidade de saúde, também nas escolas a questão da melhoria da estrutura escolar. É preciso que ainda tenha uma atenção maior, inclusive recentemente aprovamos um projeto de lei que aumenta o repasse da educação de 25% para 30%, né? Esperamos que esses recursos possam fazer efeito lá na ponta, no professor que está lá, que muitas vezes recai sobre ele uma cobrança e essas coisas a responsabilidade precisam ser compartilhadas. Então precisa realmente que a gestão possa ouvir a população, a iluminação pública ainda é um ponto precário, foi feita a licitação, contratação de empresa, mas muitas vezes a gente ainda não vê ainda esse serviço acontecer a contento. Precisa realmente ouvir o parlamento e a população para que as coisas possam estar caminhando. Com relação aos ramais, ainda os assuntos dos ramais, há muito a se fazer, isso eu concordo, certo? Mas até que ponto as más condições dos ramais podem dificultar a vida do produtor e até mesmo do estudante da zona rural? Os ramais, a meu ver, é um aspecto decisivo para o longo plano. Existe um ditado que sempre diz o seguinte, que da porteira para fora a prefeitura cuida, para dentro o produtor dá seu jeito e ele corre atrás para resolver a sua problemática na sua propriedade. Nós temos esse ano uma demanda muito grande para a questão dos ramais. E nós estamos agora no último ano, inclusive, de um programa importante que iniciou no governo anterior, no governo federal anterior, que deu continuidade, que é o programa Luz para Todos. Esse programa, para que possa ser executado, inclusive ele se encerra agora dia 31 de dezembro deste ano, é preciso que a prefeitura possa atentar com relação aos ramais. É lógico que já foi feita uma parte no ano de 2017, mas os ramais que já foram feitos em 2017 voltaram a ter o mesmo problema agora em 2018. É o caso, por exemplo, aqui do ramal de Esperança, que dá acesso aqui, por exemplo, ao Porongaba. Um problema simples, apenas uma ladeira que precisava ser corrigida, mas é preciso que o vereador vá na sessão 3, 4 vezes para falar de um problema simples. Muitas vezes a prefeitura, se ouvir geralmente as reclamações da comunidade, dos vereadores, esses problemas seriam resolvidos. E agora isso ficou muito mais evidente com o início do ano letivo. Nós tivemos, por exemplo, casos lá no ensino médio da Escola Velho Povi, que alunos ficaram sem estudar quase uma semana, porque infelizmente os ramais não estavam dando as condições de acesso aí pelo ônibus, né, que o ônibus é que faz essa ligação para os alunos. Então é decisivo o ramal, a gestão inclusive muitas vezes comemora muito, faz churrasco, quando se faz um ramal, e eu sempre digo, ramal é algo que tem que ser cauteloso. O gestor só pode comemorar se o ramal durar. Se não durar o inverno, então realmente o ramal não foi feito adequadamente. Mas uma das dificuldades que eu vejo aí é a questão de ouvir. Eu acho que se a gestão municipal se decidir dedicar a ouvir um pouco mais a comunidade, o parlamento, tenho certeza que os problemas vão se resolver com mais facilidade. Vereador, o senhor que tem um mandato participativo no município, faz indicações, tem indicações, o senhor está tendo retorno nos pedidos, o Poder Executivo tem respondido, tem correspondido à sua expectativa? No ano de 2017, vocês têm ideia da questão dos pedidos, a gente faz muito pedido de providência. Inclusive na Câmara de Vereadores, constantemente os próprios vereadores da base do prefeito têm reclamado, diz que não fazem mais pedidos, porque fazem pedidos e fica aqui como ouvido de mercador, faz o papel lá, reivindicando o prefeito, mas muitas vezes não se tem nenhum retorno para saber quando será feito. Só este ano já temos, como ano passado foi mais de 100 pedidos que foram encaminhados no Executivo, poucos foram realizados, né? Por exemplo, pedidos como ali da recuperação daquela ponte da Rua Cruzeiro do Sul, que fica no bairro Liberdade, que está praticamente abandonado. Nós estamos pedindo desde o ano de 2017, reiterando várias vezes, mas infelizmente até o momento não fomos atendidos. E aí, quando acontece isso, a população realmente fica indignada, porque vê os pedidos sendo feitos pelos vereadores, mas o poder público não caminha. É o caso ali do bairro José Acém. Você vê, por exemplo, a rua de acesso daquele bairro, um bairro importante que tem mais de 3 mil moradores.
E a rua de acesso está com dificuldade até para os pedestres. E os vereadores, todos os vereadores têm feito pedido de providência, mas infelizmente até o momento as coisas não têm acontecido. Eu tenho certeza que a gestão municipal, dadas as cobranças da população, e eu acho que o prefeito deve reavaliar melhor a sua equipe. Eu acho que muitas vezes a sua equipe, por receio, não leva a ele as demandas, mas aí os problemas vão se acumulando. Eu acho que não é essa a forma de tratar o parlamento, porque o parlamento é a voz do povo. Obrigado, vereador Alcione, pela participação. É muito importante, né, a gente expor as nossas ideias para a população. Então, eu queria que você desse uma palavra final, né, que é as considerações finais dos nossos telespectadores. Gente, eu quero aqui parabenizar a vocês, por ouvir o jornal de vocês, ao 3 de julho, por estar fazendo esse trabalho de divulgação, né, um site importante. Porque a democracia ela não ocorre, não é impossível você ter democracia se você não tiver publicidade dos atos. E a população tem que estar conhecendo. O que faz os vereadores? Eu fui eleito com 225 votos, não tirei 9 mil votos, que é o eleitorado, os votantes do município. Mas eu faço um trabalho hoje para todos. E independente de quem votou, quem não votou. E assim deve ser. Eu acho que a democracia, não tenho certeza, a democracia só vai se concretizar quando a nossa população que votou acompanha o parlamentar que foi eleito, para saber como ele está fazendo. E eu, nesse sentido, tenho só a agradecer a esse site que tem dado a oportunidade para a gente estar levando as questões de interesse público. Recebo constantemente perguntas pelo WhatsApp, as pessoas que o telefone é público, né? Cobrança, fiscalização, e eu estou sempre muito à vontade, porque quem se propõe a exercer o cargo público tem que estar lá para receber os elogios e as críticas. Eu faço com muito gosto, porque é assim que deve ser a função pública e o servidor que está lá para receber. O 3 de julho entrevista Voz da Fronteira fica por aqui e não perca a entrevista com o Padre Gilberto, que entrará ao ar esta